A história desse one-shot se passa nos tempos atuais, depois da Era do Kira. O Light Yagami era tratado nos livros de história da humanidade como o maior bioterrorista e assassino sanguinário de todos os tempos. Ele realmente havia mudado o mundo com sua forma de pensar, mas a gente sabe que fim levou a isso, né? Mas eu não tô aqui pra falar do Light, pessoal, o Kira que a gente conhece. Eu tô aqui pra falar de outro carinha super inteligente. Conheça a história do Minoru Tanaka e como ele teve sua brilhante ideia de usar o Death Note sem matar absolutamente ninguém. E a história desse mangá spin-off de Death Note começa com o Ryuki, o Shinigami e Deus da Morte. Em um submundo sombrio, sem cor e sem vida, Ryuki aparecia mais uma vez entediado com sua vida monótona e chata. A sua comida favorita é a maçã. Ele é apaixonado por essa fruta. Então ele começa a se lembrar dos velhos tempos. Naquele tempo, onde ele era o espectador do Light. Naquele tempo, quando ele podia comer quantas maçãs que quisesse. Ele sentia saudades daquela época. Daí ele teve a ideia de dar o seu caderno para um humano em troca de umas maçãs, assim como o Light fazia com ele. Mas pra sorte do Ryuki, o ano é 2019 e ele parecia estar empolgado para voltar pro mundo dos humanos. Ryuki esperou 2 anos e agora finalmente ele vai retornar pro mundo. Chegando lá, Ryuki vai até a casa de um jovem e esse rapaz está sentado na cama, escutando música como se estivesse esperando por alguém. E o Ryuki, com o seu caderno Death Note, toca na cabeça do garoto e automaticamente as memórias dele voltam e tudo se esclarece. Mas antes de continuar com essa cena, galera, a história volta 2 anos atrás para explicar algumas coisas. O ano agora é 2017 e somos apresentados ao personagem principal, o Minoru Tanaka, que é um jovem de 17 anos que tem um futuro brilhante pela frente. Atualmente, ele é considerado como o aluno do ensino médio mais inteligente do Japão, segundo os professores de sua escola. Ele só tira notas boas nas provas, mesmo assim se considera burro por causa disso, porque em um certo teste, ele tirou apenas 28 pontos. O Minoru aparece sentado em um balanço, quando de repente o Death Note cai em sua cabeça, assim despertando a curiosidade do garoto. E o Shinigami Ryuki aparece bem atrás dele. O Minoru ficou assustado de primeira ao ver aquela criatura aterrorizante. E logo os dois começam a conversar. Ryuki diz pro Minoru que ele é muito inteligente e por isso ele o escolheu. Aqui, pessoal, já podemos ver uma grande diferença da história original, porque com o Light foi diferente, galera. O Light achou o caderno jogado no chão porque o Ryuki havia perdido no mundo dos humanos. Já agora, o próprio Ryuki havia escolhido o Minoru para ter a posse do caderno. Mas é claro que ele fez isso para ter umas maçãs para comer, né? O Shinigami fala que eles precisam conversar num lugar mais preservado, para que ele possa explicar tudo para ele. E por isso ele pede pro garoto o levar para casa. Mas Minoru fica espantado com isso. Ryuki diz para ele se acalmar, pois ninguém pode vê-lo. Apenas as pessoas que tocarem no caderno poderiam ver o Shinigami. Então os dois vão para casa. Chegando lá, Minoru pega o caderno em mãos, a maior arma de destruição em massa que o Kira usou para limpar o mundo de acordo com seus ideais. Minoru dá uma maçã pro Ryuki, já que ele havia pedido uma. Minoru fica perplexo com tudo isso e ele se pergunta como que funciona. Então Ryuki pede para ele ler as regras do Death Note. E as regras são aquelas que a gente conhece. A pessoa que tiver o nome escrito nesse caderno morrerá, mas a morte não vai ter efeito a menos que o usuário do caderno tenha em mente o rosto da pessoa que ele queira matar. Assim, outras pessoas de mesmo nome não serão afetadas. Se a causa da morte não for especificada em 40 segundos, a pessoa vai morrer de um ataque cardíaco. E se for especificado, detalhes da morte devem ser anotados nos próximos 6 minutos e assim ocorrerá. Minoru, lendo isso, entendeu como que o Kira usou esse poder para matar as pessoas e manipular a todos. Ryuki conta a ele toda a história e Minoru fica pensativo. Ele diz pro Shinigami que seria impossível ser o Kira nos dias atuais. O tempo agora é outro, galera. E as coisas mudaram. Tem câmeras por vários lugares e muitos rastreadores. Na era do Kira, essas coisas não eram tão avançadas assim. Já agora, nos tempos modernos, seria complicado usar o caderno sem ser pego. Ryuki pergunta ao garoto se ele seria capaz de fazer o que o Light fez por um bom tempo. Então o garoto fica pensando sobre isso e começa a bolar um plano para usar o Death Note. Ele pergunta pro Ryuki se outras pessoas conseguem vê-lo além dele. E o Ryuki diz que sim. Ele explica que as pessoas que já tocaram no caderno lá no passado poderiam vê-lo. Minoru estava tomando a maior precaução possível, até que finalmente ele toma uma decisão. Minoru decide que vai renunciar à posse do caderno, deixando o Ryuki confuso com isso. Fazendo isso, ele iria perder as suas memórias sobre aquilo, mas ele pede pro Ryuki voltar daqui a 2 anos, para que ele possa usar o caderno para valer. Ryuki se questiona o porquê disso, mas Minoru diz para ele manter a sua palavra, e que ele vai recompensar Ryuki com maçãs todos os dias. Isso é uma promessa. E assim ele renuncia e o Ryuki volta depois de 2 anos. Nos dias atuais, Minoru já tá com 19 anos de idade. Ele amadureceu e agora está prestes a colocar o seu grande plano em ação. Finalmente ele revela. Minoru diz que vai vender o Death Note. Sim, galera, isso mesmo. Ele diz pro Ryuki que vai vender o caderno em um leilão online. Ryuki, sem entender muito bem, pergunta como que ele vai fazer isso, já que eles podem rastrear ele pela internet facilmente. Mas Minoru diz que não vai usar a internet e vai precisar da ajuda do Ryuki para fazer esse plano acontecer. O plano para colocar o Death Note na internet.
internet. O garoto fala pro Ryuki sobre a TV Sakura, uma emissora de TV muito famosa no Japão que ficava a uns 11 quilômetros de distância da sua casa e sempre transmitem um jornal onde milhares de pessoas assistem todos os dias. Minoru diz pro Ryuki fazer um comunicado na televisão enquanto gravam o noticiário. Eles estavam prestes a gravar e parecia ser mais um dia normal no programa X da TV Sakura, quando de repente aparece um papel flutuando na frente da câmera com uma mensagem para o mundo. Era o Ryuki segurando o papel. No papel dizia que o poder de matar as pessoas remotamente que pertencia ao Kira estava sendo leiloado e se alguém quisesse comprar teria que usar a hashtag PowerOfKira no Twitter. As pessoas que quisessem comprar teriam que participar do leilão ofertando com dólares americanos. Todos da equipe do programa ficaram impressionados e perplexos com aquilo. Alguns começaram a achar que poderia ser uma pegadinha ao vivo. Outros pensaram que era invenção da TV Sakura, mas não era nada disso. Todos conseguiram captar a mensagem. Nessa hora, Matsuda aparece. Ele conseguiu ver o Ryuki no noticiário e corre para avisar seu amigo, e ambos deduzem que alguém está por trás disso querendo vender o Death Note. Depois de 30 segundos, o Ryuki larga o comunicado e desaparece pelo chão. O plano do Minoru até aqui estava indo conforme o planejado, né? A notícia virou manchete em todos os lugares. Foi questão de tempo para todos ficarem sabendo. No dia seguinte, todos começaram a falar disso na escola do Minoru, e as primeiras ofertas começaram a aparecer. Uns queriam comprar o Death Note por 800 mil dólares, outros por 1 milhão e outros por 2 milhões de dólares. Mas eram ofertas baixas demais para um poder de uma escala devastadora como essa. Quem comprasse esse caderno poderia simplesmente controlar o mundo. Em outra cena, o Nier aparece, dessa vez de cabelos longos com uma aparência mais velha. Ele assumiu o legado do L, se tornando o novo L. E agora, ele deseja encontrar esse novo Kira. Nier conseguiu ver o Shinigami e chamou esse novo Kira de Akira, e o admira por estar sendo cauteloso com esse leilão. O novo L deseja capturar o Akira, mas não tem certeza se pode acusá-lo de algum crime. Até porque, pessoal, não tem nada de errado em fazer um leilão online. Armas nucleares, armas de fogo, armas brancas são vendidas todos os dias em vários cantos do mundo. Pegar o Akira seria mesmo o certo a se fazer? Eles iriam conseguir incriminá-lo? Nier tenta capturar o Shinigami nas câmeras da cidade, mas é inútil, pois o Ryuki se movimenta pelo subterrâneo da emissora de TV até a casa do Minoru. O Nier deduz que o momento certo para pegar o Akira seria o momento de entrega do caderno ao comprador, ou até mesmo quando o Akira receber o dinheiro. Mas quando isso acontecesse, ele não teria mais memórias, já que renunciaria à posse do caderno e não poderiam incriminá-lo de nada. Minoru tem todas as cartas na manga. A oferta já chega a 10 bilhões de dólares e Minoru manda Ryuki voltar à emissora para anunciar o prazo de uma semana até o fim do leilão. Matsuda, que estava envolvido no caso do primeiro Kira, aparece na televisão dizendo a todos para não comprarem o Death Note, pois obter aquele poder corrompe o ser humano. Depois de todo esse alvoroço, a oferta subiu para 200 bilhões de dólares, calculando mais de 20 trilhões de ienes na moeda japonesa. O bagulho já tava ficando insano. Até o homem mais rico do mundo tem só cerca de 130 bilhões e mesmo assim não conseguiria comprar esse poder. A partir daí surgiram os peixes grandes, galera. Não era mais uma questão de dinheiro. Grupos de bilionários estariam se juntando. Até mesmo uma nação estaria se juntando querendo comprar esse poder. A nação que ganhasse seria a nação mais poderosa do mundo. Minoru manda o Ryuki fazer outro comunicado. Ele pede para os representantes dos seus respectivos países darem seu lance. Em um comunicado mundial, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, isso mesmo, o Trump aparece no mangá. Ele aparece dizendo que os Estados Unidos vai comprar o poder de Kira por 500 bilhões de dólares. Em outro comunicado do outro lado do mundo, o representante da República Chinesa oferece 1 trilhão de dólares pelo caderno, dizendo que prometem usar para fins pacíficos. A pressão da disputa foi tanta, galera, que acabou chegando ao fim. Os Estados Unidos deram o último lance, dizendo que iriam comprar o caderno por 1 quadrilhão de dólares. 1 fucking quadrilhão! E prometeram nunca usar esse poder pela paz mundial. A pressão foi tanta que o caderno no fim do leilão foi vendido para os Estados Unidos da América por 1 quadrilhão de dólares. Eita, é muito dinheiro, nerd doidão. Minoru fala pro Ryuki para ele entregar o caderno pro presidente dos Estados Unidos depois que confirmar que o pagamento foi feito. E do outro lado vemos o Nier tentando matar a cabeça para descobrir como que o Akira vai pegar esse montão de dinheiro sem deixar nenhum rastro. É possível receber tanto dinheiro assim numa conta de banco? Nier fica frustrado só por observar e não conseguir fazer nada. Enquanto Minoru dormia, outro Shinigami aparece na casa dele procurando pelo Ryuki, dizendo que o rei Shinigami procurava por ele e que ele tinha que voltar o quanto antes. Ryuki se pergunta o porquê disso, mas o mensageiro não explicou nada e foi embora. Agora chegou o momento do trunfo final do plano implacável do Minoru. No dia seguinte, Ryuki leva outro comunicado à TV Sakura, anunciando o método de pagamento. Na mensagem dizia que o dinheiro teria que ser depositado até o dia 27 de maio daquele ano, em valores iguais para todas as pessoas que possuíam uma conta poupança no Banco Yotsuba, do Japão, com a residência registrada na cidade de Tóquio para pessoas de 60 anos para baixo. Minoru Tanaka, esse cara aqui é simplesmente
simplesmente um gênio. Todo o dinheiro que ele ganhou vendendo o Death Note para os Estados Unidos foi dividido para todas as pessoas que tinham uma conta no banco Yotsuba, de 60 anos para baixo, diminuindo assim as suas suspeitas. E fazendo as contas, galera, lá no Japão é basicamente 1 bilhão de ienes por pessoa. Maluco, que plano, hein, meus amigos? Que gênio! Fazendo isso, ele diminuiu completamente as chances de ser pego, já que Minoru tinha uma conta no banco Yotsuba e recebeu 1 bilhão de ienes e ainda dividiu com todo o país. O cara é um herói ou é um vilão? Todos começaram a saudar e adorar o deus Kira por ter feito isso e melhorado 1000 vezes a economia do Japão. Não demorou muito para as coisas começarem a pegar fogo, porque todos que não eram clientes do banco queriam abrir uma conta para receber todo esse dinheiro. Depois de tudo acabar e do plano dar certo, Minoru conversa com o Ryuki pela última vez. Ele diz que vai renunciar à posse do caderno e pede pro Ryuki entregar pro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E a partir dali, ele iria esquecer tudo isso e iria viver uma vida normal e feliz, desfrutando de sua fortuna. Minoru pede também pro Ryuki nunca mais aparecer pra ele de novo, nunca mais mesmo. E Ryuki é um ser que mantém sua palavra. O Shinigami fica impressionado e empolgado com tudo aquilo e elogia o garoto. Minoru foi capaz de usar o Death Note sem nem mesmo escrever uma palavra sequer nele. Isso foi muito divertido, Minoru. Chegando na Casa Branca para entregar o caderno pro presidente, o Ryuki explica para ele uma nova situação. O Shinigami fala que foi ver o rei dos Shinigamis antes de se encontrar com o Trump. E esse tal brigou com ele perguntando como foi que ele permitiu uma coisa dessas. Um garoto vendendo o Death Note no mundo dos humanos? Os Shinigamis não poderiam mais permitir esse tipo de brincadeira com o poder deles. Então, para evitar ocasiões futuras, uma nova regra foi adicionada ao Death Note. O humano que vender o caderno no mundo dos humanos morrerá. O vendedor morrerá quando receber o dinheiro. E o comprador também vai morrer depois que receber o Death Note. O Trump fica pasmo depois de ouvir isso. Oh, a cara do véi, mas é muita sacanagem, né? Ryuki ainda tira sarro com a cara dele, dizendo que ele pagou todo aquele dinheiro só pra morrer no final. Mas se o Trump se recusasse a pegar o caderno, Ryuki iria poupar a sua vida. Mas se ele pegasse o caderno, ele iria continuar pertencendo à nação e o governo poderia usá-lo. Trump toma a decisão. Ele decide não ficar com o caderno, mas anuncia ao mundo que está com a posse dele e que nunca vai usá-lo. Depois disso, Ryuki voa pra longe dali e se lembra do Minoru. O garoto não sabia sobre essa nova regra que foi adicionada no caderno. Ele tinha pedido pro Shinigami nunca mais aparecer pra ele de novo. Então Ryuki cumpriu com a sua palavra. A economia do Japão explodiu e todos estavam ricos. Uns compravam carros, outros apartamentos e do nada um jovem rapaz cai morto no chão do banco Yotsuba. Esse jovem era ninguém menos que o Minoru Tanaka, que tinha acabado de receber o seu dinheiro. Ryuki escreveu o nome dele no caderno, elogiando o garoto, dizendo que o plano dele era perfeito. No fim das contas, pessoal, não importa. Qualquer ser humano que usa o Death Note nunca tem um final feliz. E o mangá acaba com o Ryuki pensando em maçãs, se perguntando se tem outro idiota que consegue usar o caderno por mais tempo, dando a entender que talvez teremos uma continuação. Afinal, ele ainda quer mais maçãs. Quem vai ser o próximo Kira? Bom, disso eu não sei. E essa, galera, foi a história do Minoru Tanaka, o garoto que usou o Death Note sem matar absolutamente ninguém.